Olá, meus futuros colegas concursados! Eu sou o professor Werner Heck e esse é o canal Defensolândia. E eu fiz uma live no Instagram falando sobre o edital, analisando o edital da Defensoria Pública para analista aqui da Defensoria Pública do Distrito Federal. Esse edital foi publicado no dia 21 de julho de 2020, no Diário Oficial do Distrito Federal. E eu vou deixar aqui para vocês essa live. Então, bora para a live. Foi publicado hoje esse edital, que era um edital esperado, eu acredito, por muitas pessoal que está estudando aí para concurso e tal. E eu tô com ele aberto aqui, então a gente vai falando sobre esse edital. Inicialmente a gente tem 13 especialidades diferentes para analista. Isso é uma boa notícia, porque provavelmente a gente vai começar a estruturar melhor a instituição com mais especialidades aí de analista. E a gente tem aqui 13, como eu falei, né? 13 especialidades diferentes para analista. A gente tem um salário de R$ 5.241,22 e o salário é esse mesmo. Gente, já vieram me procurar no privado para saber se tinha mais algum tipo de remuneração que não estivesse ali além do edital, né? Mas a remuneração é essa mesmo. A gente tem algumas verbas indenizatórias que provavelmente vão ser reajustadas, porque estão há um bom tempo sem reajuste, então tem alguns pequenos aumentos. Mas, gente, existe um grande movimento. Eu já vou iniciar aqui a nossa live com uma das coisas importantes. Existe um grande movimento buscando aumento para os analistas e um aumento substancial, inclusive tentando uma equiparação com o analista judiciário aqui do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, que é uma carreira da União, na verdade, assim como do Ministério Público da União, o MPU, que é o MPDFT aqui no Distrito Federal. Então, assim, é uma boa oportunidade para, às vezes, você entrar nesse concurso com uma concorrência de um salário de R$5.000, mas que em breve pode se tornar 8, 9, até R$10.000 de remuneração. É algo para o futuro. Eu diria que isso é um investimento, não necessariamente você vai entrar na carreira e já vai ganhar esse aumento, mas é interessante saber disso porque existe um movimento muito forte para buscar aumento e inclusive apoio da Câmara Legislativa do Distrito Federal para que ocorra esse aumento. Então é uma questão de tempo para que isso venha, para que esse aumento venha. E olha que legal, a carga horária é 35 horas, 7 horas ininterruptas por conta do expediente, que é de meio-dia às 7 horas da noite, de meio-dia às 19 horas. Então, bem legal de trabalhar e também estudar. Muita gente que quer fazer aquela ideia do concurso escadinha, já quer estar dentro da Defensoria Pública, ao mesmo tempo trabalhando com direito, sem perder aí a ideia da remuneração, uma remuneração razoável, pelo menos é o que consta do edital, mas a gente deve ter, aí como eu falei já antecipadamente, provavelmente a gente vai ter um aumento aí substancial dessa remuneração. E quanto aos cargos, a gente tem direito e legislação, que eu acho que a maioria de vocês que estão me assistindo aqui tem interesse nesse de direito e legislação. Que óbvio, né? Tem que ter a graduação em direito. Todos os cargos têm que ter uma graduação específica. Então, quando a gente vai falar de arquivologia, tem que ter graduação de arquivologia, administração, a graduação de administração, arquitetura, obviamente, graduação de arquitetura, comunicação social e jornalismo, também muito legal para trabalhar na assessoria de comunicação da Defensoria Pública, que está precisando de um reforço aí legal, contabilidade, economia, engenharia civil, informática, banco de dados, informática, desenvolvimento de sistemas, informática, redes, psicologia e serviço social. Duas grandes novidades aqui, psicologia e serviço social. A gente já tem um serviço de atendimento psicossocial dentro da Defensoria Pública, mas são psicólogos em cargos comissionados ou cedidos de outros órgãos, então agora a gente começa a formar uma carreira especializada para atuar com essa questão de acolhimento, né? Sobre as vagas, gente, são 18 vagas
para especialidade em direito, né, e legislação. São 6 vagas reservadas para pessoa com deficiência e 6 vagas reservadas para cotas raciais, né, que são candidatos negros aí no caso, como ficou no edital. Então a gente tira aí 18 que a gente tem para ampla concorrência, 6 para pessoa com deficiência e 6 para candidatos negros na área de direito e legislação. Depois, em administração, a gente tem 5 de ampla concorrência, 1 para pessoa com deficiência e 2 para cotas raciais. Depois a gente tem 1 vaga de ampla concorrência para arquivologia, e aí obviamente não tem disponibilizado no edital nenhuma vaga para lista especial, nem de pessoa com deficiência, nem afrodescendente, nem as cotas raciais. Arquitetura, a gente tem 2 vagas, e aí também não tem vagas especiais. A gente, para jornalismo, tem 1 vaga, também não tem vagas especiais. Para contabilidade, olha só, 3 vagas e uma vaga para cada vaga especial, pessoa com deficiência e candidatos negros também. Depois, economia, 1 vaga, engenharia, 2 vagas, especialidade de informática, banco de dados, 1 vaga, desenvolvimento de sistema, 2 vagas, informática, redes, 3 vagas, apoio psicologia, 2 vagas e serviço social, 2 vagas. Todas essas últimas que eu li aqui para vocês não tem nenhum tipo de reserva especial. O que o Mota falou aqui? Professor, existe um projeto de substituírem os vários servidores que estão cedidos de outros órgãos? Mota, não existe um projeto para isso. Essa é a ordem natural das coisas. Os servidores cedidos da Defensoria Pública, eles estão onerando o orçamento da Defensoria Pública e é natural que eles, aos poucos, sejam devolvidos. A situação era uma situação temporária dessa sessão que ocorreu quando a Defensoria Pública se tornou Defensoria Pública e saiu de dentro da Procuradoria do Distrito Federal, deixou de ser Serviço de Assistência Judiciária, Serviço de Assistência Jurídica, que era ligado à Procuradoria do Distrito Federal, e virou Defensoria lá em 2012, 2013. Então, era natural que os servidores cedidos ficassem, então, com a Defensoria Pública do Distrito Federal, os que já estavam trabalhando ali, e aos poucos eles vão ser devolvidos. Não vai ter dúvida quanto a isso. Não tem nem chance dessas pessoas ficarem eternamente na instituição, porque eles não fazem parte da instituição. É óbvio que alguns cargos mais importantes, que precisam de expertise naquele assunto, vai demorar um pouco mais para sair. O João soltou aqui uma outra pergunta. Algum impedimento para exercer o cargo e advogar? Gente, não tem impedimento para advogar ainda. Eu não sei se isso vai vir junto com um aumento, uma trava para advogar, e aí, né, ônus e bônus. Talvez seja possível que isso seja negociado na Câmara Legislativa do Distrito Federal, já que vai poder advogar, aumentar o salário. E, gente, eu queria que vocês deixassem as perguntas de vocês na caixinha de perguntas, porque daí eu respondo todo mundo no final. O que vocês acham? Vamos fazendo as perguntas de vocês na caixinha de perguntas, que aí fica mais fácil, em vez de eu ficar rolando aqui, e às vezes eu vou perder algumas perguntas que vocês fizeram. Só complementando a pergunta de advogado, obviamente, por conta de vedação lá no Estatuto da Ordem dos Advogados, não pode advogar contra o Distrito Federal. Então, não dá para advogar contra o próprio ente que te remunera, mas isso não é uma vedação da carreira de analista, e sim uma vedação da advocacia especificamente, tá? Mas, gente, o resto das perguntas aqui do João Pinheiro em diante, coloquem na caixinha, por favor, que aí eu vou botando na tela, fica muito mais interativo pra gente ir conversando aqui, tá? Bom, vamos seguindo aqui. A gente viu as vagas, como que são feitas. Depois a gente tem no edital a parte de como se constata a qualificação para candidatos negros ou pessoas com deficiência. A gente tem as identificações, questão de autodeclaração, enfim, toda essa parte burocrática aí para fazer a inscrição nessas condições. E
Os procedimentos para solicitação de isenção total ou parcial da taxa de inscrição. Então, gente, a gente tem alguns procedimentos específicos. É bom vocês darem uma olhadinha no edital, porque são várias possibilidades de acordo com leis de programas sociais e tudo mais. Às vezes vocês se encaixam e têm a possibilidade de serem isentos aí da taxa de inscrição de R$ 101,00 e alguns centavos, que é essa taxa de inscrição. Depois, a gente tem, inclusive, isenção parcial e não total, tá? Então, tem várias possibilidades aí que são interessantes de vocês darem uma olhada. As inscrições do concurso, como eu falei, a taxa é de R$ 101,87. A gente tem um cronograma específico no anexo 1, é bom dar uma olhada. A prova, eu já antecipo aqui para vocês, está marcada para o dia 8 de novembro, salvo engano. Um final de semana antes das eleições. Eu acredito que essa data de prova vai ser mantida sim, porque como é um final de semana antes das eleições, embora no Distrito Federal não tenha eleições nesse ano especificamente, porque não tem municípios nem câmaras de vereadores, eu acredito que vai ser mantida sim, porque se nacionalmente a gente já tiver uma eleição, aqui no Distrito Federal a gente provavelmente vai ter uma possibilidade com a questão da pandemia de fazer esse concurso especificamente, né? E aí aqui tem várias remissões ao cronograma e tudo mais, e a gente tem algumas disposições, né, sobre vedação de inscrição condicionada. Você só pode se inscrever para uma das especialidades, não pode se inscrever para várias. Às vezes você tem uma graduação em administração ou contabilidade, direito ao mesmo tempo, só dá para se inscrever para um tipo de especialidade, não tem como mudar isso, né? Não é diferente de quando você faz um concurso para técnico e analista, muitas vezes você consegue ajustar isso e fazer as duas provas, não é o caso. E das fases do concurso, gente, a gente tem 50 itens para conhecimentos básicos e 70 itens para conhecimentos especializados. Então, diferente do último edital, em que a gente tinha uma divisão por matéria, de quantas questões ia ser para cada uma, aqui ficou um pouco mais aberto. A prova objetiva vai ter uma duração de 3 horas e 30 minutos, então é uma prova relativamente curta, tá? Para 120 itens, 3 horas e 30 minutos. E a discursiva terá uma duração de 3 horas e será também aplicada aí de acordo com o anexo lá 1, que é o cronograma do nosso edital. Então, a gente tem o turno da manhã para a prova objetiva e o turno da tarde para a prova subjetiva, prova discursiva. A Hoffman aqui perguntou se a live vai ficar gravada. Não vai ficar gravada aqui no Instagram, tá, gente? Eu vou subir ela lá para o canal do YouTube, para o canal Defensolândia, hoje durante o dia, mas ela não fica gravada aqui no Instagram. Então, quem está assistindo aqui está assistindo e depois vai ter que dar uma olhadinha lá no canal Defensolândia para assistir essa live, beleza? Seguindo então, provas objetivas. Finalmente a gente tem uma definição para estudar, óbvio, a gente tem o edital, é uma prova de certo e errado, certo ou errado. Então, né, prova padrão do CESP, 120 pontos, ou seja, 120 itens. A gente basicamente com essa informação não tem peso diferenciado entre os itens, então, gente, vai ter que ralar aí. A gente tem o certo e errado, obviamente, e a gente tem, obviamente, também aquela disposição bem complicada, né, que a gente perde um item para cada item errado anula uma certa, então a gente fica numa situação um pouco complicada de chutar, mas eu já fiz um vídeo sobre uma estratégia de como chutar em provas de certo e errado, principalmente do CESP, que está lá no canal Defensolândia. Quem estiver assistindo isso gravado no canal Defensolândia, eu vou deixar o card para você poder assistir esse vídeo aí sobre como chutar nas provas de certo ou errado, porque vocês sabem, né? Não tem como fugir disso. Obrigatoriamente a gente tem que dar um chute invariavelmente, né? Vamos seguindo então aqui. Os gabaritos preliminares vão sair logo depois da prova, blá blá blá. Prova discursiva.
Prova discursiva vai valer 50 pontos e é uma redação, uma dissertação acerca de um tema de atualidade a ser respondido em 30 linhas com um valor de 20 pontos e três questões a respeito de objetos de avaliações de conhecimentos especializados de cada carga, área, especialidade a serem respondidas em 20 linhas cada com um valor de 10 pontos cada, totalizando aí mais 30 pontos. Então vocês têm 20 pontos numa discursiva de 30 linhas, que é uma redação, que vocês vão falar sobre um tema de atualidade, alguma coisa voltada aí, fake news, sei lá, alguma coisa que está na matéria, prisão domiciliar, prisão humanitária domiciliar também, fiz vídeos aí no canal Defensolândia sobre esses casos concretos da atualidade. Muita gente veio falar que eu estava surfando a onda das atualidades, das notícias, mas é importante, gente, vocês saberem analisar de forma jurídica, de forma técnica, essas notícias que a gente vem tendo ultimamente aí nos noticiários, porque é interessante, porque nos concursos provavelmente vai cair. E aí a gente tem um exemplo aqui concreto de que discursiva vai ser um tema de atualidade e pode ser um tema vinculado a direito, vinculado a contabilidade, enfim, de cada área pode ter uma prova diferente e deve ter uma prova diferente, porque até nos itens aqui, nas questões, nas 3 questões, vão ser questões especializadas. Gente, tem uma pergunta aqui que vamos lá, a Brenda está perguntando aqui, ó, quais matérias priorizar para estudar em tempo hábil? Bom, Brenda, o que acontece? Estudar em tempo hábil aí depende muito do seu nível, é óbvio, não tem como ter uma noção assim de qual nível que você tá, mas é óbvio que depende do seu nível, o que você tem que priorizar. Se você estava fazendo um estudo pré-edital, já tinha estudado administrativo, constitucional, aquelas matérias inclusive que eu já tinha falado, eu publiquei ontem um vídeo falando sobre estudos pré-edital e hoje já foi publicado esse edital. Eu publiquei lá no canal Defensolândia esse vídeo dos estudos pré-edital e eu dizia que vocês tinham que dominar as matérias que já estavam no edital anterior. Então, se você já dominou o edital anterior, aí você partir para os estudos de matérias que foram acrescentadas, né? A gente ganhou aí direitos difusos e coletivos e direitos humanos e a legislação do Distrito Federal que não tinha no último edital. Essas matérias são matérias que vocês têm que estudar porque elas apareceram agora e quem já estava fazendo estudo pré-edital dominou as outras matérias e agora tem que dominar essas aí, né? Bom, tinta preta para caneta, gente. Não cometam esse erro. Eu já cometi muito esse erro de chegar na prova e não ter a caneta da cor que tinha que fazer a prova. Então, fiquem ligados aí com isso. Tenham atenção a essa questão da cor da caneta, tá? Vamos seguindo aqui. Gente, vão deixando aí as questões de vocês na caixinha de perguntas, tá? Olha só, agora a gente tem a questão da correção da prova discursiva, tá? Quantas pessoas vão ter a prova discursiva corrigida? Então a gente vai ter 360 candidatos na ampla concorrência para a área de direito e legislação e 120 para pessoa com deficiência e 120 também para candidatos que estão na lista de cotas raciais. Então a gente tem 320 ampla concorrência, 120 para as vagas especiais que vão ter a prova discursiva corrigida. Gente, para quem está ainda estudando, está começando, uma puta oportunidade de ter a sua prova discursiva corrigida, e é interessante isso, e eventualmente até beliscar uma vaguinha aí, mas é legal, porque vai ter um número significativo de pessoas que vão ter a prova corrigida, embora a gente tenha um número menor de pessoas que tem vaga. Então, de 360 candidatos que vão ter a prova discursiva corrigida, a gente tem 18 vagas. Isso já dá um anúnciozinho de que pode chamar mais gente, né? Essa já tem uma previsão, a instituição já está tendo uma previsão de que vai chamar bastante gente, por isso que está fazendo aí uma lista grande de pessoas que vão ter a prova discursiva corrigida. Então, é legal ter isso, né, como um mínimo aí
para vocês irem vendo se vocês estão crescendo nos concursos ou não, então isso é legal. Vamos lá, a gente tem notas convergentes em até 25%, aquele cálculo muito louco lá do CESP, e será eliminado o candidato que obtiver NP4 inferior a 15 pontos. Ou seja, você tem que ter uma pontuação maior do que a metade. Na prova, no ponto que vale a discursiva 20 pontos, você tem que ter no mínimo 10. Nas questões, você tem que ter no mínimo 15, elas valem 30, então você tem que fazer a metade, tanto na discursiva quanto nas questões, né? A dissertação quanto nas questões aí nessa etapa discursiva. Vocês vão ter resultados provisórios e vai ter avaliação de títulos. Novidade aí também, gente. A avaliação de títulos é óbvio, quem tiver pós-graduação, quem tiver pós-graduação lato sensu, estrito sensu, aprovação em concursos públicos, atividade autônoma profissional, tudo isso vai valer ponto para vocês aqui na nossa prova de títulos, e no máximo vai fazer 10 pontos. Então é uma prova de títulos que, se você botar 120 pontos da objetiva, 50 da discursiva e só 10 da prova de títulos, é uma prova de títulos que não vai fazer muita diferença. Então não se estressem muito com essa questão de títulos, até porque, gente, título é o tipo de coisa que ou você tem ou você não tem, né? Não tem como inventar título, e o máximo que eu faria, óbvio, se você está numa pós-graduação, tá para terminar, acelera aí para terminar essa pós-graduação e conseguir seu certificado para conseguir pontuar, fazer alguns pontinhos aqui na prova de títulos, porque vai valer a pena. Alguma coisinha sempre dá uma melhorada, né? Muda um pouco. E agora, gente, eu vou falar para vocês sobre o conteúdo. Só deixa eu achar aqui o conteúdo de direito e legislação. E aí, de novo, veio direito administrativo, direito constitucional, direito penal, né? E criminologia, na verdade. Então, criminologia, processo penal. Criminologia era uma matéria que a gente não tinha. Depois a gente tem direito civil, processual civil, direito da criança e do adolescente, direito do consumidor, difusos e coletivos, grande novidade, assim como criminologia, direitos humanos, que eu publiquei o vídeo ontem ainda falando, olha, eu acho que vai entrar nesse edital direitos humanos, e veio direitos humanos aí. E olha, gente, uma carga relativamente pesada de direitos humanos, viu? Eu sou professor da matéria, inclusive no CP Iuris, e o CP Iuris já vai lançar o curso, a gente já estava se preparando para esse edital, e veio bastante coisa, surpreendente a quantidade de material que eles buscaram aqui. História, organização, princípios e normas institucionais da Defensoria Pública, isso a gente já tinha, né, no edital anterior. Então vejam que para o conteúdo especializado, né, específico para direito, veio pesado aí várias matérias interessantes, que é bom vocês já entrarem no ritmo. E eu achei legal esse edital, gente, para quem está procurando mais, porque assim, você é formado em direito, você vai fazer um concurso de analista da Defensoria Pública. Por que não fazer um concurso de defensor, de promotor, enfim? E essas matérias aqui estão bem legais. Por quê? Porque é o tipo de coisa que cai no concurso de promotor e defensor. É óbvio que a profundidade não vai ser aquele absurdo, mas é interessante vocês já terem esse conhecimento, né? No conhecimento básico a gente tem língua portuguesa, conhecimento sobre o Distrito Federal, realidade étnica, social, histórica, geográfica, cultural, política e econômica do Distrito Federal, região integrada de desenvolvimento e tudo mais, Lei Complementar 94 de 98 e legislação do Distrito Federal. Olha só que legal. Lei Orgânica do Distrito Federal, Fundação da Organização dos Poderes do Distrito Federal, Organização do Direito do Distrito Federal, Organização Administrativa do Distrito Federal, Lei Complementar 840 de 2008 e suas alterações, que é o regime jurídico dos servidores públicos do Distrito Federal, e Lei Complementar 828 de 2010 e suas alterações, que é a Lei
da Defensoria Pública específica aqui do Distrito Federal. Então vejam que é conhecimento pra caramba que vocês têm que ter, óbvio, não é fácil, ninguém disse que seria fácil, e é legal, né, ver essas matérias caindo aqui. Para as outras áreas, gente, eu não vou nem mencionar, óbvio que não é a minha área de conhecimento, contabilidade, informática e tudo mais, mas a gente tem aqui vários itens sobre isso. E o cronograma, né, que a gente vai ter período de solicitação de isenção, disponibilidade da página do evento, link, consulta, período, blá, blá, blá. Pedido de solicitação de inscrição. Gente, 15 de setembro a 5 de outubro, das 10 horas do primeiro dia às 18 horas do último dia, no horário do Distrito Federal. Quem não é do Distrito Federal e está em outro fuso aqui no Brasil, né, fique atentos, é o horário do Distrito Federal. Então, de 15 de setembro a 5 de outubro, as inscrições. Depois, o último dia para o pagamento, 7 de outubro de 2020, é o último dia para pagar a taxa de R$ 101,87. E depois a gente tem o quê? Prova objetiva e discursiva, dia 8 de novembro de 2020, como eu falei para vocês, um final de semana antes das eleições. E a gente tem os resultados provisórios das provas objetivas no dia 21 de dezembro de 2020. Então talvez vocês ganhem um presente de Natal aí, que é a correção da prova discursiva de vocês, nunca se sabe, né? Depois a gente tem a avaliação biopsicossocial, que é para pessoas com deficiência, no dia 11 de abril de 2021. E depois a gente vai seguindo aqui nas formalidades, o resultado final no desempate de notas e resultado final do concurso, 16 de julho de 2021 é a previsão. Então, gente, é um concurso aí que a gente tem um ano pela frente até a homologação do resultado final. Algumas etapas aqui que vocês podem dar uma olhada no cronograma. É um concurso legal, como eu falei para vocês, remuneração pode aumentar. Gente, perguntas. Perguntas foi aquela da Brenda. Agora, deixa eu ver se alguém deixou perguntas aqui que pode ter passado. Gente, deixa eu dar uma olhada aqui. Devemos priorizar as matérias de conteúdo específico e estudar as básicas só por cima? Não, nada a ver, Ana. Olha só, o que acontece? Agora, as notas são 120 pontos, gente. Vai ter um peso muito parecido. Só vai ser um pouco menos em básicas, que são 50 questões, e 70 nas específicas. Aqui no CESP é meio que pau para todo lado. Vocês vão ter que ir bem tanto nas básicas, de conhecimento básico, quanto nas específicas. Existe alguma chance de reestruturação da carreira e aumento da remuneração? Já falei sobre isso. E algum procedimento, impedimento para exercer o cargo de advogado? Também já falei sobre isso. Não vai ficar salva a live aqui, gente. Eu já vou me despedindo de vocês. Ela vai ser upada, vou subir ela lá no canal Defensolândia, ainda hoje durante o dia. Então, se vocês quiserem assistir essa live, entrem lá no canal do YouTube, o canal Defensolândia, se inscrevam, ativem as notificações, que assim que a live estiver publicada lá, vocês vão saber e vão poder assistir com calma, a qualquer momento, a qualquer tempo, essa live que eu fiz aqui rapidinho com vocês, beleza? Então, pessoal, boa sorte aí nos estudos, espero que vocês peguem pesado e bora assombrar o examinador. Falou, tchau, tchau!